Bom, pessoal, aqui é o professor Heitor do Colégio Progresso de Campinas e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje de um assunto muito importante para o vestibular e que geralmente vocês alunos costumam esquecer porque tem aí o seu complicador, né? Qual é o assunto? As categorias taxonômicas, né? Quais são essas categorias? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existe uma série de regrinhas para você decorar esses nomes, mas o melhor mesmo é você saber essas categorias de cor, não ficar inventando musiquinha ou coisa que o valha, né? No caso, uma classificação importantíssima que o vestibular sempre está exigindo é a classificação do homem, né? Justamente porque somos nós, né? Vocês vestibulandos estão aí no páreo. Então vamos lá, tem que saber a classificação humana. No caso, o homem pertence ao reino, é o reino metazoa, que nós podemos chamar este reino de reino metazoa ou animal, que é a mesma coisa, tá? O nosso filo, que seria uma divisão do reino, é o filo dos cordados. Cordados, aqueles animais, lembram? Que tem aquele cordão nervoso dorsal, né? Na verdade é um tubo nervoso dorsal que vai surgir com a notocorda embaixo. A nossa classe é a classe dos mamíferos, ou seja, um tipo especial de cordado que vai possuir glândulas mamárias, né? É o nosso grupo. Já a nossa ordem é dos primatas, nós e nossos primos, os macacos, né? Que temos uma característica importantíssima, polegar oponível. Isto permitiu durante a nossa evolução segurar objetos, atacar predadores, partir para a caça, né? Então é a característica do primata, além de nossos ancestrais poderem segurar em galhos, tá? A família nossa, isto é bastante exigido no vestibular. O quê? A terminação de família. Vejam bem aqui, ó, idae. A família nossa é Hominidae, né? Dentro de um gênero, que é o gênero Homo, e a nossa espécie. Qual que é a espécie? Homo sapiens. Pessoal, um erro muito comum que eu constato quando eu corrijo as minhas provas de ensino médio. Qual é? O meu aluno esquece de colocar Homo com letra maiúscula, sapiens com letra minúscula. E principalmente, pessoal, destacar no texto, tá? O nome científico deve sempre aparecer destacado, tá bom? Então vejam bem, as categorias taxonômicas, elas são utilizadas para quê? Para organizar os seres vivos dentro dos seus grupos. No caso do reino metazoa, o animal, nós podemos também, vejam bem, incluir aqui um outro filo dentro do reino animal, que é o filo dos artrópodes. O que são esses artrópodes? Podes, pés, artrós, articulações. Portanto, tem pés articulados ou tem apêndices articulados. Por que apêndice? Porque podemos estar tratando também, além de patas, podemos tratar das antenas, das peças bucais, que são todas articuladas. Por que artrópodes eu quis destacar aqui? Porque isso aqui cai muito em vestibular. E por que vai cair muito em vestibular? Simples, 850 milhões de espécies, em aproximadamente 2 milhões e tantas de seres vivos existentes, é um bom motivo, tá certo? E dentro deste filo artrópodes, nós vamos encontrar também uma classe, que é a classe dos insetos. Por quê? Porque mais de 650 mil espécies, dentro de mais de 2 milhões de seres vivos que existem. Quer dizer que praticamente 1/3 dos seres que existem no planeta são insetos, aquelas coisinhas rastejantes que muitos de nós classificamos de nojentos, né? Os insetos. Mas eles são muito importantes. E como constituem 1/3 das espécies vivas, é bom que vocês saibam da classe insetos e ver algumas das suas características. Ora, insetos têm características diferentes daquela de mamíferos, tá certo? Então, eles constituem uma subdivisão de um outro filo, que é o filo artrópodes, classe insetos, que em vez de ser da ordem dos primatas, como somos nós, tá? Vai pertencer a várias outras ordens, algumas delas muito importantes para vocês, como por exemplo a ordem dos hemipteros. Por que hemipteros? Porque são insetos que têm meia asa, cada pedacinho da asa dele é de um jeito. Metade da asa do barbeiro, ela é coriácea.
Metade ela é membranosa, veja bem, ó, né? Por isso que ele é chamado de hemíptero. Metade da asa dele é de um jeito, metade é de outro, tá? E eu vou até escrever aqui então, para vocês guardarem. Barbeiro é o nosso hemíptero, tá? Além disso, precisamos pensar num outro grupo de insetos que vai ser a ordem dos dípteros, ou seja, aqueles que têm duas asas. Quem são os dípteros? As moscas, os pernilongos, né? Ou pernilongos melhor, hein? Mosquitos. Porque para o vestibular, pernilongo é mosquito. Aquilo que vem nos incomodar o churrasco é mosca, tá? O mosquito vem atrás de sangue. Entre eles, um dos mais conhecidos é o Anófeles, que eu tenho certeza que vocês todos se lembram quem é o Anófeles. É um mosquito muito importante porque transmite uma doença tropical importantíssima, que não é só tropical, mas que atinge principalmente as áreas onde tem água para a reprodução dos mosquitos. Portanto, os trópicos favorecem muito. Qual a doença que transmite, pessoal? Vocês se lembram ainda? A doença é a malária. Esse é o mosquito Anófeles, ok? Então, para isso, vamos dar uma olhadinha nas características dos insetos, esse grupo tão importante. Então, quanto às características dos insetos, olha só que esquema bonitinho que eu fiz para vocês aqui, hein? Tá? Inclusive é legal, aprenda a desenhar que você vai gostar e vai gravar melhor, tá? Repara um pouquinho, o que é um inseto? Veja que eu já fiz uma coisa diferente nesse inseto. Eu coloquei 4 asas dele, pode ver, tem 2 grandes e 2 menores, será que tem um pedacinho de uma aparecendo aqui, tá? Os dípteros que eu falei agora há pouco, eles tinham 2 asas. A maioria dos insetos tem 4. Pulgas, piolhos são insetos e não têm asas. Quer dizer que alguns insetos também não têm asas, tá? Então, o que caracteriza esta classe dos insetos? Veja, em primeiro lugar, repare no meu desenho. Você tem aqui um bichinho dividido em 3 partes do corpo. A cabeça, o tórax e o abdômen. Isso todo inseto tem essa divisão corporal. Tá? Isso distingue de 2 outras classes importantes, que são os crustáceos e são os aracnídeos. Repare, o bicho tem 2 antenas, isso aí, infelizmente, tem que saber para o vestibular, para as provas que vocês vão fazer, concurso, cai muito isso daqui. Os aparelhos bucais dos insetos, quer dizer, o que ele usa para se alimentar, como eles são? São 650 mil espécies, veja. Os aparelhos bucais são os mais variados, porque esses animais se alimentam de tudo. Falei agora há pouco do pernilongo, que chupava sangue, por exemplo. O barbeiro também faz isso. Uma mosca, ela pode se alimentar de coisas que estão no chão. Um gafanhoto vai ter que cortar folhas. Cada um vai ter um aparelho bucal diferente. Mas repare, 6 patas. Tanto é que a classe dos insetos também é chamada de classe dos hexápodes. Ou seja, aqueles que têm 6 pés, ou 6 patas, né? Então, 6 patas. Um detalhe interessante, o corpo desses animais todinho, ele é segmentado. Segmentado naquilo que vocês já aprenderam quando estudaram anelídeos, como a minhoca, por exemplo, que ele tem o corpo dividido em metâmeros. Tá? Uma palavrinha que também, se você dividir, quer dizer aquele que tem muitas partes. Tá? Então, é um animal que tem muitas partes do seu corpo. É esse corpo segmentado. Repito, herança dos ancestrais evolutivos anelídeos. Animais com corpo metamerizado. Tá? Então, fazendo uma tomada rápida. Corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen. Tá? 6 patas, articuladas, daí o filo artropodes, artrose, articulações, podes, pés, tá? 0, 2 ou 4 asas, depende do grupo de insetos que estivermos estudando, ok? Sempre 2 antenas, aparelho bucal variável e um detalhe, os olhos desse animal são olhos compostos. Tá? E esses olhos compostos permitem a este animal aquilo que nós chamamos de uma visão em mosaico. Tá? Essa visão em mosaico, a gente poderia comparar
aqueles telões que fazem nos shoppings, onde você tem um monte de televisões organizadas, umas sobre as outras, e naquela televisão, aquele monte de televisões, cada uma delas mostra um pedacinho da imagem, e a imagem é completada pelas televisões todas, tá? Aqui, cada unidade dos óleos compostos desse animal, tá? Cada unidade desses óleos vai ser chamada de omatídeo, ok? Então, vocês têm várias características desta classe, muito importante, que é a classe dos insetos. Tá bom? Então, estudem, assistam esse vídeo mais de uma vez que vocês vão aprender bastante coisa e guardar para o vestibular. Ok? Tchau e até a próxima.